esse cara aqui, o terceiro artefato que tem lá naquele diagrama, o relatório de apoio, ele também vem sobre dados referente à implementação do modelo lógico. O que ele quer? Passar para o DBA características que tenham algumas dessas estruturas que vão ser criadas. Reparem, esse mal não é sobre todos os selects que vão acontecer. Assim como o relatório de apoio, não vai acontecer para cada tabela ou para cada view que exista no banco. Olha o destaque aqui. Ó. Você tem processamentos que são críticos ali. Então, naturalmente, você vai ter que fornecer mais dados para o DBA otimizar a implementação física. Entre esses dados, então está lá, ó, necessidade de cópia de segurança, precisa de backup, e que periodicidade? Precisa de backup, a coisa é tão grave que precisa a cada transação feita, isso vai tornar a máquina lenta. Janela para execução de alguns utilitários que podem estar rodando em primeiro e segundo plano. Existe essa necessidade ou não? Aí, para poucos colegas lá que falaram do BET e do online. O BET é o que a gente coloca como sendo processamento de lote. Como lote? Se a gente sabe que a empresa baixa o nível de usuários de processamento das 3 da manhã às 4 horas da manhã, é legal a gente disparar, por exemplo, um processo de backup nesse horário. O que mais? Sem tirar o sistema do ar, falou que ele é online. Então ele vai ficar lento enquanto ele fizer o backup. Mas ele não vai parar. Isso eu programo um lote de algumas coisas a serem feitas nesse período das 3 às 4 da manhã. De repente ele vai fazer uma reorganização de dados. Falou em reorganização de dados, é sempre traumático, porque é muito lento e vai mudar dados fisicamente onde eles estão no banco de dados armazenado, no HD. Mas de repente isso gera depois de reorganizado, mais desempenho, maior velocidade para o banco de dados operar. E não é por causa do banco de dados fez atualização, não. Vocês já ouviram a palavra chamada desfragmentação? Normalmente a gente tem alguns softwares na máquina da gente, que vai ficando lento, você roda lá um aplicativo que desfragmenta. Vocês já ouviram essa expressão, desfragmentar o HD? Sim, e o online é o mais fácil. Online é o quê? Está disponível para o cara usar a hora que ele quiser, no momento que ele quiser e tal. Diga aí, quem ia responder minha pergunta aí, quem já ouviu falar o desfragmentar? Já ouvi falar, professor. Beleza. Vou pegar um desenho que não tem nada a ver para comentar esse desfragmentado. Ele, para a gente aqui, estava explicando o segmento. Imagine que esse desenho aqui, ó, ele é o seu HD inteiro. Seu HD é desse jeito aqui. Ele está dividido nesses pedacinhos com as mesmas cores. Isso aqui são trilhas e setores do HD que estão cheios, tem dado. E na hora que ele começa a ter esses pedaços no meio dele, com espaço vazio, se chegar, como eu dei o exemplo, chegou um dado novo que eu preciso guardar no HD, só que ele tem o tamanho de 3 colunas dessa, ele não cabe aqui. Aí você fala, cabe, se guardar 2 aqui e uma aqui. Então, se é um conjunto de dados que precisa ser armazenado, agrupado de maneira contínua na memória para a eficiência da máquina, o exemplo que eu estou dando não é de banco, hein, moçada? Estou usando esse desenho, seu HD, seus recursos, igual um pendrive, eles sofrem com isso aqui. Ó. Você chegou em algum momento que você tinha uma área muito grande para armazenar. Aí ele deixou esse espaço por algum motivo, aqui estava usando antes, e depois você foi lá e apagou o dado, então liberou esse pedacinho aqui, ó. Só que antes você já tinha colocado um trem grandão aqui, uma quantidade de dados grande. Isso aqui ficou livre. Só vai caber se chegar em algum momento um espaço, um conjunto de dados que caiba aqui. Como encheu o HD, e o que está chegando tem 3 barras, então ele não cabe no espaço vazio. O sistema operacional vai te devolver uma mensagem falando assim, o HD está cheio. E de verdade está? Não. Mas ele foi fragmentado. O desfragmentar, ele vai começar a pegar todas essas áreas que estão preenchidas, o verdinho, e vai colocar aqui. Então ele vai começar a mudar um monte de coisas de lugar fisicamente, sim. Aí esse, no meu exemplo aqui no diagrama, tem 4 barras azuis vazias, elas vão estar as 4 no final. Aí na hora que chegar 3 vazias, 3 cabem em 4. Aí ele vai guardar o dado. Então, desfragmentar faz a máquina ter melhor desempenho, não é o banco de dados, é o sistema operacional. Porque exatamente ele melhor organizou fisicamente os dados armazenados. E a gente vai usando, né? A gente vai usando o sistema operacional, vai usando, vai fazendo uma série de coisas que a gente nem sabe que ele faz, no sentido de otimização, recurso, swap e tal, ele está mexendo com áreas de HD. Isso vai ficando bagunçado, ou melhor dizendo, vai ficando fragmentado.
Isso onera o desempenho, e como a gente viu, de repente ele devolve que o HD está cheio, tendo espaço livre. Por que eu fui lá comentar desse cara exatamente, do desfragmentar? Essa ideia de a gente ter melhor organização física, da implementação física para o sistema operacional atender melhor o sistema gerenciador de banco de dados. Como comentou de missão crítica, aqui está dando alguns exemplos, ó. Quanto de usuário ao mesmo tempo você tem usando o banco? Qual a previsão de crescimento diário do seu espaço usado? Então, sei lá, o banco, instituição financeira, Santander, Caixa Econômica, um banco assim, ele fala, cara, gera de alteração de dado, que não aumenta o volume, diariamente a gente tem 1 giga de ocorrências. Não, mas e de inserção, que ocupa espaço novo? Aí é bem menos, uns 100 mega por dia. Isso tudo você tem que prever. Ou melhor dizendo, são informações que vão vir via relatório de apoio para o DBA cuidar do projeto físico, da implementação física. Isso que ele está comentando aqui, ó, são as características relevantes para a gente pensar e entender. Esses 2 artefatos em si, eles têm quais características? Os 2 que estou falando, uma é o relatório de apoio. Dá subsídio para o DBA ter condições de tomar decisões para fazer o projeto físico da implementação do projeto lógico ser eficiente. Então, a gente está olhando hardware. Esse aqui, essa expressão, a gente vai estudar ela mais aí para frente um pouquinho. Esse aqui eu não lembro, mas ela está próxima. A questão de gerar consultas eficientes, não é só o select que você escreve, é o select ser eficiente, é a forma como foi criado os relacionamentos, a join correta. É álgebra relacional pura? Sim, otimizando o que você escreveu. Aí, né, que toma com recurso do banco, da implementação física, restrição, constraint. Você tem lá uma tabela que verifica o CPF de todo mundo, eu não lembro se foi na turma de vocês ou na turma de banco 1 que eu usei esse exemplo do CPF. Aí você vai cadastrar um usuário novo na base de dados da Receita Federal. Na hora que você digitou o CPF, ele vai ter que comparar com todos os CPFs que existem, porque o CPF, a chave primária é. Então, ele vai ter que comparar com todos os CPFs que existem para garantir a PK. Isso demora, porque a base é grande. Pô, então não dá para melhorar isso? Tem recursos, fisicamente falando, ou melhor, otimizando a implementação física para cuidar disso. Entre elas, coloca em ordem, em order by, de CPF. Pronto. Agora você não precisa comparar todos. Você já vai exatamente nos valores que estariam próximos ou igual ao CPF. Se ele não está naquilo ali, já pode deixar o cara cadastrar. Se tiver alguém igual, está ali. A integridade referencial, a FK. A FK ele tem que pegar um dado que vai entrar numa tabela e verificar se existe na outra. Tudo isso consome recurso da máquina. Por isso tem que ser projetado fisicamente para atender.